nome do Senhor. Bom, então vamos para a nossa meditação aqui. Eu estava meditando esses dias em Romanos, no capítulo 6. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Glória a Jesus. Romanos 6? Romanos 6, isso. Romanos 6, a partir do versículo 1, diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, dessa forma como? Através do batismo. Fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, eu estava meditando aqui, gente, e eu entendi uma coisa. Por anos, quando eu lia essa passagem aqui, eu achava que esse batismo era o batismo nas águas. Mas meditando eu entendi que não é o batismo nas águas, porque o batismo nas águas ele é apenas uma simbologia, exatamente. O batismo nas águas, ele é uma declaração pública da nossa fé. Então, por exemplo, quando a gente crê no Evangelho e aceita Jesus, a gente batiza as águas não para ser salvo. A gente já é salvo quando crê em Jesus, né? É uma demonstração pública, né? Isso. É uma demonstração pública da nossa fé em Cristo. Porque o batismo, ele tem um significado. Por exemplo, quando a gente entra na água, a gente entra assim, nessa posição, ok? Aí quando é feita a imersão, então nós estamos dando um testemunho público que nós estamos identificados com Cristo. Cristo crucificado, morto. Cristo sepultado e Cristo ressuscitado. É isso que aconteceu com a gente. Nós fomos juntamente com Cristo crucificados, juntamente com ele sepultados e juntamente com ele ressuscitados, que é o que está dizendo aqui. Então, olha só, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, não está dizendo nas águas, está dizendo em Cristo Jesus. O que é esse batismo? A palavra batismo significa imersão. Por exemplo, o batismo nas águas é imersão aonde? Nas águas. Okay? Nas águas. Quando fala batizados em Cristo Jesus, está dizendo que nós somos batizados nele. Nós somos imersos nele. Então o que é o batismo em Cristo Jesus? E nós somos imersos nele, nós somos o corpo dele, entendeu? É isso que a palavra está dizendo. Nós somos batizados em Cristo Jesus. Nós fomos imersos nele, nós estamos nele. E por causa disso, como está escrito aqui, ó, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, nele, fomos batizados em sua morte. Então, a partir do momento que Jesus morreu, nós também morremos juntamente com ele. É identificação. Identificação. Quando ele morreu, nós morremos também. Por quê? Quando ele morreu, nós morremos. Porque Jesus, ele nos substituiu. Então, aquilo que nós éramos, ele se tornou. Ele se tornou. Olha só, isso é muito forte, gente. Vocês têm que pegar isso. Quando ele nos substituiu, lá na cruz, não era ele, éramos nós. Ele estava nos substituindo. Porque a Bíblia diz que aquele que nunca pecou, aquele que nunca cometeu pecado, se fez pecado por nós. Então ele estava tomando o nosso lugar. O santo pelos pecadores, o justo pelos injustos, o inocente pelo culpado. Então ele estava lá no nosso lugar. Então vai ouvindo, vocês vão entender isso aqui que é muito forte. Fomos batizados em sua morte. Portanto, isso aqui é muito forte. Portanto, fomos sepultados com ele. Então, se a gente se identificou com Cristo na sua morte, também no sepultamento. Então, assim como ele foi sepultado e junto com ele os nossos pecados, então, também nós somos sepultados também com os nossos pecados. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo no corpo dele. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, se nós estávamos identificados com Cristo na sua morte e também no seu sepultamento, então, com certeza, também na ressurreição. Então, olha só. Cristo se tornou na cruz o que nós éramos, para que hoje nós sejamos como ele é, segundo a 1 de João, capítulo 4, versículo 16. Acho que deve ser isso. Depois eu tenho que conferir lá. Lá em 1 de João 4 diz assim: assim como ele é, somos nós nesse mundo. Não como ele era, como ele é. Depois da sua ressurreição.
Tá. Se dessa forma, ou seja, que forma? Pelo batismo em Cristo. Por nós estamos agora nele. Nós estamos nele e ele está em nós. Nós somos um. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Se dessa forma fomos unidos a ele, amalgamados a ele, na semelhança da sua morte, então seremos também na semelhança da sua ressurreição. Estou arrepiado. Pois sabemos que o nosso velho homem, a nossa antiga natureza, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Uma coisa que a gente precisa observar aqui, ó, que a palavra pecado, ela está aparecendo sempre no singular. Vocês vão entender isso. Tá? Por que está aparecendo no singular? Vamos chegar lá. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ó, justificado do pecado, singular. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A mesma coisa nós. Lembra que nós estamos identificados com ele. Se ele morreu uma vez e não pode morrer mais, nós também não morremos mais. Pastor, mas como assim? Um dia a gente vai morrer. Não estamos falando do nosso corpo, nós estamos falando do que nós verdadeiramente somos. Uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, nós nunca mais vamos morrer. Porque a Bíblia fala de uma segunda morte. E essa é a terrível. A morte eterna. Separação eterna de Deus. Então nós não vamos morrer mais. Então nós já temos a vida eterna. Ele não vai dar para a gente a vida eterna. Ele já deu. Quando nós cremos em Cristo, recebemos a vida eterna. Onde que eu parei? Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Ó, presta atenção, nós estamos identificados com ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, deixa eu explicar o que é esse pecado. Né? Por todas, então, por todas. As duas mortes, né? A morte exatamente, exatamente. Porque ele morreu para o pecado. Deixa eu explicar para você o que é esse pecado quando ele aparece no singular. Quando a palavra pecado aparece no singular, não está falando de obras. Não está falando, por exemplo, mentira é pecado? Falar palavrão é pecado? Para mim, eu creio que sim. Murmurar é pecado? Mas aqui não está falando de obras. Quando a palavra pecado aparece no singular, está falando de uma natureza. Essa natureza está em todo ser humano, não em nós, mas em todo ser humano que não está em Cristo Jesus. Essa natureza passou a existir quando Adão peca. Quando Adão pecou, essa natureza veio ao homem, né? Por isso que a Bíblia diz que o homem morreu, né? Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso nos faz entender o seguinte, que pecador não é aquele que peca, porque a gente também peca. A gente peca. Mas pecador não é aquele que peca. Pecador é aquele que tem a natureza do pecado vivo dentro dele. Esse é o pecador. Que nem, vocês vão entender. Quando se fala de pecado em relação a obras, então a gente poderia pensar assim, poxa, então aqueles monges que ficam lá isolados, sabe aquelas religiões bem exigentes de santidade, aí você vai falar que aquela pessoa está cometendo que tipo de pecado? Não tem pecado. Não teria pecado nenhum. A pessoa vive uma religiosidade muito rígida, uma santidade muito rígida. Você vai acusar, é mentiroso? Não. Está adulterando? Não. Então, essa pessoa vai para o céu? Não vai. Porque ela pertence a uma seita cujo Senhor não é Cristo. Entendeu? Então, aqui está falando de natureza, não está falando de obras. Tá? Porque, por exemplo, a gente peca, mas a nossa natureza não é o pecado. Nós pecamos, mas nós não somos pecadores. Então, por isso você nunca pode confessar uma coisa dessa. Porque é como se tivesse invalidando a obra de Cristo. Claro que não invalida, né? Não tem como invalidar, mas é como se a gente tivesse invalidado. Porque a palavra, ela nos chama de santos. O que é santo? Santo é aquele que foi separado para Deus. Então, o que você é? Porque nós somos santos. Santos imperfeitos, santos que pecam, mas nós somos santos. Porque nós temos a natureza de Deus dentro de nós, e não a natureza do pecado. Então isso já vai fazer a gente entender o restante aqui. Ó. Porque morrendo, ele morreu para a natureza do pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Ou seja, a gente tem que se considerar morto para a natureza do pecado. Ou seja, nós não temos mais essa natureza, é isso que a gente tem que entender. Eu não tenho mais a natureza do pecado em mim. Ela não está mais dentro de mim, eu tenho a natureza que eu tenho agora é a do Pai, a natureza de Deus, é de Cristo, eu estou identificado com Cristo. Eu não carrego mais o DNA de Adão. Agora eu tenho um DNA de Cristo. Vou declarar, né? De fato. Isso. Tem poder, tem que declarar. Exatamente, a gente tem que declarar. Então, o que eu sou? Eu sou o que Cristo é. Eu tenho o DNA dele. Quando Jesus ressuscitou, ele passou a ser chamado do quê? De primogênito. Antes ele era o unigênito, o único filho único, né? Depois que ele ressuscitou, primogênito. Por que primogênito? Primogênito é o primeiro. Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Ele é o primeiro. Era unigênito, né? Unigênito. Mas ele morreu, ele foi primogênito. O primogênito. O primeiro de nós somos filhos, né? Exatamente. Então, João 3,16 está escrito assim. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então ele foi o único a ser gerado pelo Espírito Santo em Maria, na sua natureza física.
Então ele era o único filho. Mas quando ele ressuscita, ele se torna o primeiro, por isso que ele é chamado das primícias, né? Então ele é o primeiro a ser gerado por Deus na ressurreição. Porque ele havia morrido, precisava ser gerado. Entendeu? Então por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso irmão mais velho. Sabe por que ele é o nosso irmão mais velho? Porque assim como ele nasceu em Deus, na sua ressurreição, nós nascemos de uma forma. Assim como o Pai gerou o Filho, isso está em Salmos no capítulo 2, assim também nós somos gerados igualmente, da mesma forma. Por isso nós somos tão filho de Deus quanto ele é. Por isso que a Bíblia diz, assim como ele é, somos nós nesse mundo. Ele é filho de Deus e é amado? Muito. Ele é filho de Deus e muito amado. Nós somos da mesma forma, independentemente das nossas imperfeições. Quando o Pai olha para cada um de nós, ele fala a mesma coisa que ele falou para Jesus, quando Jesus estava sendo batizado nas águas. Este é o meu filho amado, a quem a minha alma tem grande prazer. Ele fala a mesma coisa para nós. Não, pastor, mas como assim? Eu sou falho. A questão não é as suas falhas. A questão é o que você se tornou nele, por causa do que Cristo fez. Entendeu? Então é isso, é nisso que nós devemos crer. Eu sou um filho amado independentemente das minhas falhas, né, das minhas imperfeições. Deus me ama tanto quanto ele ama Cristo. Por quê? Porque nós estamos nele e ele está em nós. Olha só que coisa interessante, para vocês verem como isso é verdade. Aonde Cristo está agora? A Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai, certo? Muito bem. A palavra diz que nós estamos em Cristo e a palavra também diz que Cristo está em nós. Então, pare e pense comigo. Então vamos para o céu agora, vamos ter a visão do céu. Então a gente vê o trono de Deus e Jesus à direita. Quando o Pai olha para Jesus, ele está vendo o quê? A Bíblia diz que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo dele. E quando o Pai olha para Jesus, ele vai ver o Filho inteiro, completo, ok? Ele não vai olhar para o Filho e ver a cabeça, uma cabeça flutuante, vai olhar para a terra e vai ver um corpo sem cabeça. Não, Jesus é completo. Então quando o Pai olha para Jesus, ele vê lá na glória, quando ele olha para Jesus, ele vê nós em Jesus. Porque Jesus é completo, porque nós somos o corpo dele. Quando o Pai olha para nós aqui na terra, ele vê Jesus em nós, porque nós somos o corpo e ele é a cabeça. Então, exatamente isso. Nós estamos nele e ele está em nós. Por isso que nós ligamos céu e terra. Por isso que foi nos dado a chave, porque nós estamos ligados diretamente com Cristo. Isso é muito profundo. A gente não para pensar nessas coisas. Sim, quem liga o céu e a terra é a igreja. A chave foi dada para quem? Ah, mas foi dado para Pedro. Não, Pedro estava apenas sendo representante. Né? Representante. Você falou de dar... A gente não estava pensando, não é que a gente não estava pensando. O pastor falou, ele falou assim, quanto tempo a gente tira para estudar a mesma palavra, de se aprofundar nisso? A gente lê, é assim, também gosto de material, pronto, li. Mas o quanto eu vou profundo nesse versículo? O quanto eu vou me dedicar a entender o que o Senhor revelou pra gente aqui, né? Por isso que a gente não tem esse entendimento mesmo, por a gente não se aprofundar na palavra, revelação, né? A revelação ela vem através da oração e da leitura da palavra, né, pastor? Porque eu caminho com o pastor José já tem bastante tempo e a gente tem visto muitas revelações, agora nesse tempo, né, pastor? Que a gente tem caminhado nesses 3 anos e pouco, já caminhando junto, que o Senhor tem revelado. Mas por quê? Porque o pastor tem gostado muito, tem orado muito, tem... É ele que tá lá, né, orando, jejuando, buscando, pagando preço, e aí Deus revela pra ele. A gente não tem esse tempo na presença de Deus como o pastor tem tido, entendeu? Deveríamos. A gente tem... Deveríamos. Então, vamos concluir aqui? Então, deixa eu concluir. Que aí já estou terminando aqui já. Então, versículo 11. Ó. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Singular. Então, nós devemos considerar que nós estamos mortos para a natureza pecaminosa. Agora, isso aqui é muito profundo, sabe por quê? Porque é o seguinte, veja bem. Um morto, veja bem, quando uma pessoa ela morre, fisicamente falando, o corpo dela, pelo fato de estar morto, então não tem mais influência nenhuma. Ou seja, o morto ele não tem expressão nenhuma. Está lá, morto. É isso que a Bíblia está dizendo que nós devemos considerar. Nós estamos mortos para a nossa natureza pecaminosa. E é assim que nós devemos considerar. Eu estou morto para a minha natureza pecaminosa. Reagir mediante o pecado. Né? Exato. Então, quando eu entendo que eu estou morto na minha natureza pecaminosa, então isso vai se tornar para mim a força para vencer e resistir ao pecado. Por isso que a Bíblia diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para se sujeitar a ele. E quando eu tenho esse entendimento, eu entendo que o pecado não me domina, mas agora eu domino sobre ele. Eu tenho autoridade, eu tenho poder para resistir e vencer o pecado. Então, vamos lá. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. E outra coisa também importantíssimo nisso aqui. Considerar morto para o pecado significa que o pecado ele não tem mais poder judicial sobre nós. Glória a Deus. O que é isso, gente? Significa que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Entendeu? Porque o pecado ele perdeu, como nós estamos mortos. Peraí, deixa eu explicar melhor, vocês vão entender. Vamos supor que um bandido lá estuprou, matou, fez tudo que é. Aí foi preso.
E agora chegou o julgamento. Ele vai para o julgamento, vamos supor que, como nos Estados Unidos, tem ali uma pena, vamos colocar pena de morte, não colocar prisão perpétua, isso. Prisão perpétua. Então, está marcado o dia dele ser julgado, para então, com certeza, ser condenado à prisão perpétua. Mas ele morre antes do julgamento. Eu pergunto, vão pegar o defunto e vão levar lá no tribunal para ele ser julgado? De aplicar a sentença? Não. Acabou. Então significa o quê? Que nós que estamos mortos por pecado, jamais entraremos em juízo. Nós não vamos mais passar pelo juízo final. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, e não é um tribunal para condenação. É um tribunal para ele julgar as nossas obras, para medir o galardão. Então uns vão receber mais, outros vão receber menos, e outros não vão receber. Mas todos que estão em Cristo já têm a salvação, porque é de graça. A gente não paga pela salvação, porque ele já pagou. Então não é um preço que a gente paga, é um preço que ele já pagou. Entendeu? Então, estar morto para o pecado significa como que Deus vai julgar quem está morto? Como que o juiz lá no tribunal vai julgar? O cara morreu. O que o juiz vai fazer? Não, cancela o julgamento. A gente não vai julgar defunto aqui. A mesma coisa, se nós estamos mortos para o pecado, então não cabe mais judicialização. Ou seja, Deus ele não nos olha mais como réus. E isso não é somente isso. Deus ele não é mais juiz para nós que estamos em Cristo, como também ele não é, como nós não somos réus. Mas Deus fez algo ainda muito mais profundo. Além dele tirar essa condição de réus, de culpados, ele nos deu a capacidade, o poder, o direito de nos tornar filhos dele. Então, Deus para nós é Pai. E ele sempre vai nos tratar como Pai. Porque nós somos filhos. Se um juiz formado de carreira, ele está lá no tribunal, pela lei, então ele vai aplicar a lei sobre os transgressores da lei. Então lá no tribunal, ele vai julgar os réus e vai dar sentença de acordo com a lei. Mas quando ele está na casa dele, ele está tratando os filhos dele não como juiz, mas como pai. Então vamos supor que o filho lá pegou dinheiro da carteira da mãe, sem falar nada, foi comprar alguma coisa. O que ele fez? Um roubo. O que esse juiz vai fazer? Ele não vai tratar o filho como se fosse um réu, como se tivesse cometido um roubo, como se fosse um ladrão. Não. Ele vai disciplinar. É isso que o pai faz. Hoje Deus não nos trata mais como réus, ele trata como filho. Então se a gente peca, ele disciplina. Então ele aplica disciplina porque pai disciplina filho. Juiz dá sentença de acordo com a lei para aqueles que são réus. Então, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Pronto, eu estou morto para o pecado. Então, o pecado ele não tem mais poder judicial sobre a minha vida. Agora, quando se fala de pecados relacionados a obras, tem as consequências. Sim, tem consequências. Mas não é ao ponto de nos levar ao banco do réu, ser condenado, ir para o inferno. Não. Tem consequências. Por isso que vem a disciplina de Deus. Porque Deus, como Pai, e pelo muito amor com quem Ele nos ama, Ele não quer que a gente sofra. Então, quando você está fazendo algo que Deus vê que vai te prejudicar, Ele vai chamar a tua atenção, Ele vai te disciplinar, Ele vai te exortar, Ele vai usar um, vai usar o outro, tal, porque Ele quer desviar você desse mau caminho. Porque senão você pode se prejudicar. Vamos lá. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado, ou seja, a natureza do pecado, não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se nós não estamos mais debaixo da lei, então não há mais julgamento segundo a lei. Nós estamos debaixo da graça. E graça é favor imerecido. Graça é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Então sempre quando a gente percebe que a gente está fraco, a gente está meio saindo fora do rumo, o que a gente faz? A Bíblia diz, vai ao trono. Que trono? O trono da graça. Lá a gente encontra misericórdia, favor, em tempo oportuno. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Amém. Glória a Deus. Que palavra. Glória a Jesus.